Tudo começou com uma barraca dividida. 2 amigos, uma floresta e um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. O que parecia só mais um fim de semana isolado, revelou sentimentos enterrados, e o medo de perdê-lo, justo quando o coração começava a falar mais alto. Quando João estacionou o carro no acostamento de terra batida, o motor quente estalava em protesto contra a subida. À frente, as árvores densas da Serra da Estrela pareciam engolir a estrada estreita. O silêncio que se seguiu ao desligar o carro foi imediato, apenas o som do vento entre os pinheiros preenchia o ar. Ele respirou fundo. Ali começava o fim da sua calma. Gabriel desceu do carro com um salto leve. Seu olhar foi direto para o horizonte recortado pelas montanhas. João observou de soslaio, sem comentar nada. Aquela expressão serena do amigo, encantado, presente, completamente alheio à tensão que crescia dentro dele, fazia tudo parecer mais difícil. E mais inevitável. Eles caminharam até o início da trilha com mochilas nos ombros. João não lembrava qual dos dois teve a ideia da viagem, mas sabia porque a aceitou sem pensar. Dias longe do barulho, sem notificações, apenas ele e Gabriel, cercados de árvores que não julgavam. A cada passo na terra fofa, sentia o peso do que ainda não disse. Gabriel falava sobre um novo projeto no laboratório. Sobre a recuperação de uma nascente contaminada, sobre os pássaros que voltaram à área. João ouvia, mas não respondia muito. A voz do amigo confortava e atormentava em partes iguais. O som era familiar, íntimo. Ele sabia que sentir isso não era amizade comum. A floresta era úmida, o cheiro de musgo fresco misturado ao frio da altitude. João tentava manter a mente no presente, focado no trilho, nos sinais das árvores. Mas bastava Gabriel se aproximar um pouco demais, para mostrar um líquen, apontar uma pegada no chão, e os batimentos aceleravam. Eles chegaram ao ponto de acampamento próximo a uma clareira. João reconheceu o lugar. Já tinha estado ali sozinho antes, tirando fotos para um catálogo de ecoturismo. Agora, com Gabriel, o espaço parecia diferente. Mais carregado. Mais exposto. Aqui tá bom? Perguntou, apontando o chão plano. Perfeito. Parece até que foi feito para isso. João montou a tenda em silêncio enquanto Gabriel colhia lenha. O entrosamento era natural. Amigos há anos, sabiam como dividir tarefas sem falar. Mas aquele silêncio agora era outro. Denso, pontuado por olhares rápidos e frases cortadas. Depois que tudo estava pronto, sentaram perto de uma fogueira improvisada. João girava lentamente um graveto nas mãos, sem propósito. Gabriel falava sobre as constelações e o quanto sempre quis entender mais de astronomia. Às vezes eu queria desligar tudo, ele disse, olhando para o céu. Só sumir por uns dias, como agora. Estar aqui, com você, é tipo restar tudo, sabe? João não respondeu. Sentiu um nó na garganta crescer. Aquelas palavras, tão inocentes, machucavam porque diziam quase tudo. Quase. Quando a noite caiu por completo, com as estrelas acesas no alto e o ar mais frio entrando pela gola do casaco, Gabriel se aproximou da fogueira. João percebeu o jeito como o amigo esfregava as mãos, tentando se aquecer. Ele queria estender o braço, oferecer calor. Mas não fez. Em vez disso, falou baixo. Você lembra da vez que a gente quase se perdeu em Monsanto? Gabriel riu. Como esquecer? Você disse que tinha um mapa mental. E a gente deu 3 voltas na mesma rocha. Mas achamos aquela nascente. E eu mergulhei de roupa e tudo. Estava congelando. João riu com ele. A lembrança amenizou a tensão, mas não por muito tempo. O silêncio voltou com mais peso. Gabriel o encarou por alguns segundos longos demais. Os olhos dele tinham algo diferente. Ou talvez João estivesse apenas desejando demais que tivessem. Quando decidiram dormir, João já sabia, aquela não seria uma noite comum. A noite havia avançado, o vento soprava mais cortante e a fogueira dava sinais de cansaço. Gabriel estava agachado ao lado da mochila, mexendo com um zíper travado que insistia em não funcionar. João se aproximou, curioso. Algum problema? Gabriel suspirou, erguendo o que restava do saco de dormir. O tecido estava torto, a abertura completamente aberta. O fecho tinha-se soltado da costura. Está morto. Tentei consertar antes de sairmos, mas ele balançou a cabeça. Não segura nada essa noite. João olhou para o céu escuro, sentiu o ar cada vez mais frio. Sabia que não era seguro dormir sem proteção térmica ali. E sabia também que o seu saco de dormir era daqueles largos, de inverno, confortável para uma pessoa, justo para 2. Dorme no meu, então, disse, tentando soar casual. Não é grande coisa, mas é melhor do que congelar. Gabriel hesitou. O olhar dele procurou o de João como quem pergunta algo que não consegue formular. Tem certeza? Claro. A gente sobreviveu àquela barraca furada em Sintra, lembra? Isso aqui é fichinha. Gabriel sorriu, sem graça, mas aliviado. João não deixou transparecer nada do que sentia por dentro, a mistura de tensão, receio e uma centelha de desejo escondida sob anos de contenção. Foram apagar a fogueira, lavar os utensílios, guardar o que restava da comida. Tudo feito em silêncio funcional. O tipo de silêncio que fala, mas sem palavras. Dentro da tenda, João deitou primeiro, abrindo espaço. O saco de dormir já estava parcialmente aberto para facilitar. Gabriel entrou devagar, ajeitando-se ao lado dele. Os dois estavam deitados, costas contra o chão, braços colados, mas sem se tocarem diretamente.
Por alguns minutos, o único som era o do vento lá fora e o da respiração contida ali dentro. O ar entre eles estava morno, mas carregado. Gabriel se mexeu um pouco, tentando encontrar posição. Nesse movimento, sua perna encostou na de João. Nenhum dos dois afastou. João pensava em como o corpo fala quando a boca se cala. Aquela proximidade dizia tudo o que ele tentou esconder durante anos. A diferença agora é que Gabriel não parecia desconfortável. Pelo contrário. Tá conseguindo dormir? João sussurrou, a voz baixa, quase sem sair. Ainda não, veio a resposta, depois de uma pausa. Tá, estranho. Mas bom. João virou o rosto devagar, tentando enxergar o contorno do amigo à luz tênue que entrava pela lona. Gabriel olhava para cima, como se buscasse algo nas sombras. Posso? Gabriel não terminou a frase. Apenas deslizou a mão até encontrar a de João, que estava entre o peito e o zíper. Os dedos se tocaram. O impacto foi imediato. Quente. Preciso. João não soube dizer se aquilo era um gesto consciente ou um impulso. Mas segurou. Apertou levemente. E Gabriel não soltou. Ficaram assim. Mãos entrelaçadas. Braços imóveis. Corações acelerados demais para permitir sono. A noite passou em silêncio. Não havia necessidade de voz. Cada respiração compartilhada, cada leve movimento de dedos, falava mais do que qualquer confissão. O tempo esticava como um fio tenso entre dois polos. João sentia o calor da pele de Gabriel irradiar em ondas lentas. Um calor que não vinha do contato, mas da permissão. Pela primeira vez, não parecia errado querer o que queria. E pela primeira vez, ele achou que talvez não estivesse sozinho nesse desejo. Quando o sono finalmente os alcançou, não houve promessas. Só a certeza muda de que algo havia mudado. Sem estardalhaço. Sem declarações. Na escuridão da serra, naquela pequena tenda escondida do mundo, duas mãos apertadas disseram tudo o que os lábios ainda não ousavam pronunciar. João acordou antes que o sol aparecesse por completo. A barraca ainda estava mergulhada na penumbra azulada da manhã, e o frio da serra se insinuava pelas frestas. Manteve-se imóvel por alguns segundos, sentindo o silêncio ao seu redor e o vazio ao lado. Gabriel já não estava dentro do saco de dormir. O espaço que, poucas horas antes, compartilhavam com as mãos entrelaçadas, agora parecia mais frio do que o ar lá fora. Sentou-se devagar, tentando entender se aquilo era apenas uma mudança de posição ou o início de um afastamento. Ao sair da barraca, encontrou Gabriel próximo às mochilas, ajoelhado, como se organizasse algo importante. Mas seus gestos estavam rígidos demais. João percebeu na hora, ele evitava qualquer contato visual. O ar, que até então era apenas gelado, pareceu pesar. Dormiu bem? Perguntou João, com uma tentativa de leveza. Dormi, respondeu Gabriel, rápido, seco. Acordei cedo. Queria ver o nevoeiro na clareira. João assentiu com um aceno quase imperceptível. Havia algo diferente. Um muro invisível erguido durante a noite. Gabriel falava como quem precisava preencher um espaço, mas sem se entregar a ele. A linguagem do corpo dizia mais, braços cruzados, olhar fixo em qualquer ponto que não fosse o rosto de João. Eles prepararam o café da manhã sem muita conversa. O som do fogo aquecendo a água, o tilintar dos talheres, e o vento soprando entre os pinheiros ocuparam o lugar das palavras que não vinham. João sentia culpa. Achava que havia ultrapassado uma linha, mesmo que não soubesse qual exatamente. A mão de Gabriel segurando a sua na noite anterior parecia clara no momento, mas agora tudo parecia difuso. Durante a refeição, Gabriel falou sobre rotas de trilha, sobre a possibilidade de chover no dia seguinte, sobre coisas objetivas e distantes. Não mencionou a noite. Nem os gestos. Nem o toque. João apenas ouvia, respondendo com monossílabos, cada vez mais certo de que havia feito algo errado. Ou, pior, permitido sentir o que não devia. Depois de comerem, decidiram seguir uma trilha leve até o lago próximo. João esperava que o caminho, o movimento e a paisagem ajudassem a quebrar a tensão. A natureza costumava funcionar como ponte entre os dois, como se ela traduzisse os silêncios que não conseguiam explicar. A caminhada foi tranquila, mas sem espontaneidade. As conversas eram pontuais, técnicas, quase como dois desconhecidos tentando manter a educação. Quando chegaram à margem do lago, Gabriel se abaixou e tocou a água. Disse que estava fria, mas não recuou. João observava em silêncio, como se tentasse decifrar suas intenções só pelo jeito como ele mexia os dedos na superfície. O sol surgia por trás das árvores, refletindo sobre a lâmina d'água como uma película dourada. João sentiu vontade de mergulhar, talvez na esperança de que o frio da água levasse embora também aquela dúvida que se instalava entre eles. Vai entrar? Perguntou, testando o humor do amigo. Gabriel olhou para ele com um meio sorriso. Um resquício do velho Gabriel, espontâneo e leve. Tirou os tênis, ajeitou a bermuda e caminhou até à água. Ao mergulhar, soltou um grito exagerado. Tá congelante. João caiu na risada. Uma risada que parecia ter estado presa na garganta desde o amanhecer. Gabriel riu junto, e por alguns minutos, a tensão pareceu se dissolver. Eles nadaram, jogaram água um no outro, fizeram disputas idiotas de quem conseguia prender a respiração por mais tempo. Era familiar, reconfortante. E ao mesmo tempo estranho, como reviver uma versão antiga da amizade, sabendo que algo dentro dela já tinha mudado.
Depois de um tempo, Gabriel encostou-se em uma pedra submersa, respirando fundo, como se estivesse exausto. João flutuava perto, observando. A água fria havia trazido de volta parte da leveza, mas os olhos de Gabriel ainda carregavam algo não resolvido. Você tá bem? João perguntou, num tom que misturava preocupação e frustração. Gabriel demorou a responder. Desviou o olhar, depois voltou. A expressão era séria, mas sem hostilidade. Não sei explicar o que aconteceu ontem, disse. Sei o que eu senti, mas não sei o que fazer com isso. João não interrompeu. Apenas permaneceu ali, ouvindo. Eu não esperava sentir nada. E não foi ruim. Só, me pegou desprevenido. Você não precisa se explicar, respondeu João, calmo. Mas também não precisa fingir que não aconteceu. Gabriela assentiu. Os ombros relaxaram um pouco. Ele parecia buscar palavras que não existiam. João percebeu que não precisava mais delas. Na volta para o acampamento, caminharam lado a lado. Mais próximos do que pela manhã, mas ainda cautelosos. Havia um esforço dos dois em manter um ritmo comum, em caminhar juntos sem esbarrar no assunto delicado que pairava entre eles. Quando chegaram, acenderam uma pequena fogueira para secar os cabelos e aquecer o corpo. Sentaram-se próximos, em silêncio. O crepitar do fogo era o único som. Gabriel mexia em um pedaço de madeira, distraído, sem olhar para João. Até que finalmente o fez. E naquele momento, tudo o que não havia sido dito voltou à tona. O olhar que Gabriel lançou não era de confusão. Nem de desculpas. Era de vulnerabilidade. Um olhar cheio de incertezas, mas também de desejo contido, de curiosidade, de medo e de algo que João não ousava nomear. Eles se olharam por longos segundos. Nenhum dos dois desviou. E nesse olhar, mais do que em qualquer palavra, João entendeu, Gabriel também sentia. Talvez não do mesmo jeito. Talvez não com a mesma clareza. Mas sentia. E isso bastava por agora. Naquela noite, deitaram-se cedo. Não falaram sobre dividir ou não o saco de dormir. Apenas repetiram o que já sabiam, que o espaço era apertado, mas seguro. Que o calor compartilhado era mais do que necessidade. E que, mesmo em silêncio, havia algo entre eles que crescia, tímido, mas presente. Dormiram próximos, sem mãos dadas, sem toques conscientes. Mas respirando no mesmo ritmo. João não dormiu de imediato. Ficou ali, ouvindo os sons da floresta, sentindo o corpo de Gabriel a poucos centímetros, e entendendo que o silêncio daquela noite não era o mesmo da manhã. Era um silêncio de espera. De possibilidade. De um passo ainda não dado. E mesmo sem saber o que viria, João sentiu que não estava mais sozinho. A tarde escorreu devagar, como se o tempo tivesse medo de avançar. João e Gabriel caminharam por uma trilha curta ao sul do acampamento, sem pressa. Cada passo era uma tentativa de se acostumar novamente com o silêncio, agora menos denso, mas ainda frágil. Haviam falado pouco desde o mergulho no lago. As palavras não eram mais urgentes, mas pairavam no ar, esperando o momento certo para se fazerem ouvir. Chegaram a um mirador natural de onde era possível ver o vale, as copas ondulando com o vento. Sentaram-se lado a lado sobre uma pedra larga. João apoiou os cotovelos nos joelhos e observou o horizonte. Gabriel ficou quieto por longos minutos. O sol começava a cair, tingindo tudo de dourado. Quando era criança, disse Gabriel, subitamente, eu achava que amor era algo que acontecia com todo mundo do mesmo jeito. Uma fórmula, sabe? Um roteiro. Conhecer, gostar, namorar, casar. João não respondeu de imediato. Apenas olhou de lado, atento. Gabriel continuou. Só que, com o tempo, comecei a perceber que o que eu sentia não cabia nesse molde. E isso me assustava. Porque não era só diferente. Era algo que eu não via ao meu redor. Ninguém falava sobre isso. Ninguém mostrava que era possível. João ouvia, imóvel. As palavras de Gabriel chegavam calmas, mas pesadas. Eram como pedras colocadas uma a uma sobre a mesa invisível entre eles. E então, ele prosseguiu, ou aprendi a esconder. A calar. A dizer não, é só amizade. Quando alguma coisa no fundo de mim gritava que não era só isso. João sentiu o coração acelerar. O ar parecia mais fino ali em cima, ou talvez fosse só ele se esquecendo de respirar. Ontem à noite, disse Gabriel, agora encarando as próprias mãos, quando você deixou eu segurar a sua, aquilo me deu medo. Não por você. Não pelo que eu senti. Mas pelo que o mundo poderia fazer com isso. João finalmente falou. Eu sei como é. Eu também vivi com esse medo. Gabriel levantou o olhar. Havia cansaço ali. E uma vulnerabilidade que João nunca tinha visto. Não era confusão. Era uma clareza dolorosa. Eu não sei o que a gente está se tornando, disse Gabriel. E talvez eu nunca saiba direito. Mas pela primeira vez, eu não quero fugir. As palavras ficaram suspensas no ar. João sentiu que algo dentro dele, que esteve em constante alerta desde o primeiro dia, finalmente afrouxava. Como se o corpo entendesse que não era mais preciso lutar contra o que era sincero. Gabriel estendeu a mão, devagar, hesitante. João segurou. Não com força. Apenas o suficiente para que nenhum dos dois pensasse em soltar. A luz do sol já se esvaía quando voltaram para o acampamento. Caminharam em silêncio, mas um silêncio diferente dos anteriores. Não era desconforto. Era presença. Eles partilhavam o espaço sem precisar se explicar, sem se observar o tempo todo.
Não havia mais desconfiança, apenas cuidado. Prepararam uma pequena janta com o que restava na mochila. Comiam devagar, como se o simples ato de partilhar aquela refeição fosse mais íntimo do que qualquer outra coisa. Os olhares se cruzavam com mais naturalidade. Não havia promessas nem expectativas, apenas dois homens tentando entender o que era aquele novo espaço entre eles. Depois de apagarem o fogo, guardarem os restos e se prepararem para dormir, entraram na barraca juntos, sem conversar sobre como seria a noite. Apenas repetiram os gestos do dia anterior, mas com uma diferença essencial. Dessa vez, não havia tensão, nem rigidez. João deitou primeiro. Gabriel entrou em seguida, ajeitando-se com cuidado. Os corpos se tocaram sem pressa, sem hesitação. João virou-se levemente para o lado, e Gabriel acompanhou o movimento. Ficaram frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Mas ninguém avançou. Ninguém procurou um beijo, um gesto mais íntimo. Era mais do que suficiente estar ali, olhos nos olhos, respirando juntos. Eu não sei como vai ser quando a gente voltar, murmurou Gabriel. A gente descobre juntos, respondeu João. Gabriel fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, a expressão era de paz. Ele se aproximou um pouco mais, apenas o suficiente para que suas testas se tocassem por um breve segundo. Não foi beijo. Não foi desejo. Foi algo mais fundo. Um reconhecimento. Com um leve ajuste, Gabriel virou-se de costas, e João instintivamente o envolveu com o braço. O corpo de Gabriel relaxou contra o dele, como se finalmente permitisse ser amparado. As pernas se encaixaram, e o silêncio voltou, mas agora com outra textura. Era o silêncio da confiança, da entrega possível. João sentiu o calor da pele do amigo, o ritmo desacelerado da respiração. Não sabia como seria o dia seguinte. Mas sabia que, naquela noite, estavam juntos de um jeito que nenhuma palavra conseguiria descrever. Adormeceu com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, não havia nada faltando. O dia nasceu sem pressa. A luz filtrava-se pelas frestas da barraca, suave e silenciosa, como se respeitasse o que ali acontecia. João acordou devagar, sentindo primeiro o calor do corpo ao lado, depois a respiração calma de Gabriel, e por fim, a leve pressão do braço dele ainda repousado sobre sua cintura. Não se mexeu. Não queria quebrar aquilo. Aquela calma. Aquela presença mútua. Por instantes, escutou os sons da serra voltando à vida, o farfalhar das folhas, o canto distante de aves, o leve estalo de galhos sob a brisa. Gabriel também despertou devagar. Um leve movimento, uma inspiração mais longa, o corpo ajustando-se no espaço apertado do saco de dormir. Não houve palavras. Apenas um olhar, longo, direto, entre dois que sabiam que algo ali já era irreversível. Desmontaram o acampamento em silêncio coordenado, como haviam feito nos dias anteriores. Mas, desta vez, não havia tensão. Os gestos eram tranquilos, cuidadosos. João dobrava a lona da barraca, Gabriel recolhia os utensílios. Entre uma tarefa e outra, os olhos se encontravam. E, embora nenhuma frase fosse dita, havia conversas inteiras naqueles olhares. A trilha de volta ao carro foi feita sem pressa. O caminho, que antes parecia desafiador, agora se mostrava sereno. João caminhava ligeiramente à frente, e Gabriel o seguia de perto. Em certos momentos, os dedos se tocavam, e permaneciam juntos por alguns segundos. Depois se soltavam. Mas não por medo. Apenas porque o gesto, agora, não precisava durar para ser real. Já próximos do veículo, Gabriel falou pela primeira vez naquele dia. Não quero voltar para casa agora. João parou, olhando por cima do ombro. Quer ficar mais? Não exatamente. Só, ele hesitou. Se você não tiver que ir direto para sua casa, podia dormir lá em casa hoje. João não respondeu de imediato. Fitou Gabriel com atenção, tentando entender o que ele realmente queria dizer. Gabriel continuou. Não é sobre aquilo. Não é sobre dormir junto, de novo. É só que, eu não quero que isso acabe quando a gente cruzar a divisa da cidade. Quero respirar isso mais um pouco. Entender o que é. Com você ali. João assentiu com um leve movimento de cabeça. Tá. Vamos juntos. A estrada serpenteava pelas curvas da serra, revelando trechos de céu entre as árvores. No carro, a trilha sonora era discreta, um som ambiente, quase imperceptível, que preenchia o espaço entre eles sem tirar a atenção do que realmente importava. Gabriel olhava pela janela com frequência, mas seu corpo estava virado na direção de João. As palavras continuavam escassas, mas agora por um motivo diferente. Não era o medo que os calava, mas a presença do que era real e delicado demais para ser nomeado. Quando chegaram à cidade, já era noite. As luzes dos postes criavam halos amarelados nas calçadas molhadas pela garoa leve que começava a cair. Gabriel abriu o portão do prédio e esperou por João na entrada, como se aquele simples gesto fosse um convite maior do que parecia. No elevador, trocaram olhares curtos, acompanhados de sorrisos discretos. Não havia tensão no ar, apenas o estranhamento bom de um novo começo que ainda não sabia seu próprio nome. Dentro do apartamento, Gabriel colocou a mochila no canto e acendeu algumas luzes com gestos automáticos. João permaneceu próximo à porta, observando o espaço, familiar e ao mesmo tempo novo. Era como ver tudo sob uma nova perspectiva. Não porque o lugar tinha mudado, mas porque o vínculo entre eles agora tinha cor diferente. Quer chá? Perguntou Gabriel. Aceito. Prepararam tudo juntos, em silêncio.
Os movimentos eram coordenados, quase ensaiados, como se o corpo já soubesse o que fazer quando os sentimentos ainda estavam aprendendo. Sentaram-se na varanda, xícaras nas mãos, e ficaram ali, vendo a chuva fina desenhar caminhos invisíveis no ar. Depois de alguns minutos, Gabriel virou-se, apoiando a xícara na beirada de madeira. Posso-te perguntar uma coisa? João assentiu. Você teve medo? Muito, respondeu, sem hesitar. Não de você, mas de perder o que a gente era antes. E de nunca saber o que isso aqui podia ser, se eu não dissesse nada. Gabriel respirou fundo. Eu ainda tenho. Eu sei. Mas mesmo com medo, ele fez uma pausa. Ficar calado seria pior. João olhou para ele, e, naquele instante, todos os ruídos da cidade pareceram cessar. Os olhos de Gabriel estavam fixos nos seus, e havia ali uma clareza que ele não esperava ver tão cedo. Posso? Perguntou Gabriel, baixo. João não respondeu com palavras. Apenas se aproximou devagar. Quando os rostos estavam próximos, Gabriel fechou os olhos e deixou que acontecesse. O beijo foi breve. Quase nenhum toque. Apenas a junção de dois movimentos tímidos que se encontraram no meio do caminho. Não houve urgência. Nem desejo marcado. Foi um beijo de alívio, de cuidado, de gratidão. Como se dissesse, eu te vejo, eu não fujo, estou aqui. Ao se afastarem, mantiveram os rostos próximos. João passou o polegar sobre a mão de Gabriel, que permanecia entrelaçada à sua. Isso foi real, né? Murmurou Gabriel. É real agora, respondeu João. Mais tarde, já dentro do quarto, deitaram-se lado a lado. Nada além da proximidade e da respiração dividida. A mão de Gabriel repousava sobre o peito de João, e a dele, sobre o braço do amigo. Não disseram mais nada. Não precisavam. O sono veio como consequência natural de uma paz recém-descoberta. E, ao adormecer, João soube, eles não precisavam correr. Nem explicar. Apenas continuar caminhando, com calma, com respeito, com verdade. Naquela noite, não fizeram promessas. Mas, nos olhos que trocaram antes de dormir, ficou selado um pacto silencioso. Aquilo entre eles não era acaso. E não ia desaparecer com o tempo. Era o começo de algo que, mesmo sem nome, já tinha espaço.